Olá, pessoal do YouTube. Bom, vim gravar para vocês um vídeo que é o que vocês mais gostam, que é vídeo a gente conversando, né? É sempre o que eu tenho mais visualizações, mais interações, então já vi que vocês gostam mais do que de vlog de viagem. Então vou gravar para vocês mais alguns vídeos dando dicas e tudo mais. Bom, mas hoje eu vim falar de um assunto que tem a ver com os meus vídeos mais visualizados aqui no canal, que é em relação a como eu conheci meu marido. Por quê? Porque eu recebo muita gente depois dos vídeos que eu fiz sobre relacionamento virtual e questão de Habibs. Muita gente, muita pergunta. E num dado momento, eu comecei a receber algumas coisas do tipo: ah, mas você acha que sua história deu certo e a das outras pessoas não vão dar? Ah, por que você acha que você conheceu ele? E, gente, primeiro, assim, dar certo é muito relativo. Eu já falei isso num outro vídeo, né? Casar, ter filhos, ainda assim, às vezes não é dar certo, tá, gente? Às vezes, ainda assim, a pessoa tá em sofrimento. Dá certo é ser feliz, dá certo é estar bem com aquelas opções. Então, assim, a gente, sendo bem sincera, a gente sempre teve problemas de diferença de cultura. A gente tem problemas também de diferença de cultura. Então, assim, não é que eu acho que a minha história deu certo e que as outras pessoas não vão dar. Mas, principalmente, por quê? Porque tem um porém. Eu não conheci ele na internet, tá, gente? As pessoas, como eu falo sobre isso, as pessoas acabam achando que eu também conheci ele na internet, e não foi. Eu não tive essas questões aí, essas dúvidas que vocês têm hoje, tipo assim, eu devo ir pro Egito, eu devo fazer carta convite. Essa não foi a minha história. Eu tive acesso a essas histórias e a essas pessoas que vivem essa história depois, porque as pessoas ficavam sabendo que eu tinha relacionamento com o egípcio e me procuravam, mas a minha história foi diferente. Então eu vim aqui contar um pouquinho de como que foi a minha história pra vocês, tá? A gente se conheceu em 2013. Eu morava na Grécia. Eu fui pra Grécia trabalhar e na semana que eu cheguei lá, eu conheci ele. Ele trabalhava na mesma empresa que eu. Ele era meu colega de trabalho. Eu era tradutora português-inglês e ele era tradutora, redatora, e ele era árabe-inglês na mesma empresa. Então, assim, a gente sentava do lado. E a gente se conheceu trabalhando junto em 2013 na Grécia. Logo que a gente se conheceu, passou uns 10, 15 dias, a gente começou a namorar. E logo depois a gente já foi meio que morar junto. Eu tinha minha casa e ele tinha dele, mas a gente ficava o tempo todo junto e tudo. Então, assim, a gente se conheceu pessoalmente. Toda a nossa história foi offline, gente. O início da nossa história. E aí logo depois vocês se casaram? Não, gente, foi muito difícil. Porque o que aconteceu? Eu tava lá trabalhando numa vaga temporária. Ele tinha visto de moradia na Grécia, ele tinha visto permanente, e eu não tinha. Eu estava numa vaga temporária e o meu visto era temporário. Quando completou 4 meses que eu estava lá, a gente tinha 3 meses aí de namoro, o meu visto acabou, a empresa não renovou comigo e eu tive que voltar pro Brasil, porque meu visto acabava, tipo, no dia seguinte. Eu não tinha muito tempo pra fazer nada. Eu até consegui um outro emprego na Grécia, só que eu poderia continuar lá, eu tinha trabalho, só que eu não tinha o visto. E a empresa não conseguiria renovar meu visto eu estando lá, eu tinha que vir no Brasil. E eles não poderiam esperar eu vir no Brasil, renovar pra voltar, porque eles precisavam de alguém pra início imediato da vaga. Então, de um dia pro outro, eu tive que voltar pro Brasil. E quando eu voltei pro Brasil nesse momento, o que tanto eu quanto ele acreditava é que a gente não se veria de novo. Porque assim, eu era brasileira morando na Grécia, ele era egípcio morando na Grécia, e já era uma probabilidade tão pequena da gente ter se encontrado, da gente ter se conhecido, que imagina a gente se encontrar de novo, né? E eu voltei sem nenhuma previsão de voltar pra lá. Enfim, mas a gente continuou namorando. E aí, quando deu os 3 meses que eu precisava ficar aqui pro meu visto de turista se renovar automaticamente, eu voltei pra lá. Eu fiquei aqui trabalhando esses 3 meses e juntando dinheiro. E juntando todo o dinheiro assim que eu ganhava. E aí, quando deu esses 3 meses que meu visto de turista estava renovado, eu voltei pra lá pra ficar mais 3 meses, nesse caso, com ele mesmo, e pensar o que a gente poderia fazer. Eu fiquei lá esses 3 meses procurando todos os tipos de trabalho, não aparecia nada, eu não consegui encontrar nada pra trabalhar lá nesses 3 meses que eu fiquei. E assim,
não dava tanto pelo visto, que eu não tinha, precisaria trabalhar para pedir um visto de trabalho, coisa que não tinha. E eu também não queria ficar sem trabalhar, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar sem trabalhar, não só pelo dinheiro, eu preciso do dinheiro, mas eu sou uma pessoa que gosta de ser produtiva, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter a minha vida. E aí, quando terminou esses 3 meses do meu visto de turista, desses 3 meses que eu fiquei lá, assim, fazendo nada, eu voltei pro Brasil. E aí eu voltei pro Brasil e aí eu voltei com muito menos esperança do que a gente tinha antes, porque assim, a gente já tinha uma tentativa, né, que eu fui pra tentar, pra pensar o que a gente poderia fazer e a gente não conseguiu fazer nada pra que eu pudesse de fato ficar na Grécia, que eram nossas tentativas até então. E aí eu voltei pro Brasil, a gente continuou junto mais 1 ou 2 meses e aí a gente viu que não era real, assim, a gente achar que a gente poderia morar no mesmo país. E aí a gente meio que começou a terminar. E aí ele tentou vir pro Brasil. E aí ele falou assim, não, essa empresa que a gente trabalhava, ele ainda trabalhava lá, eu não mais, eles tinham muitos funcionários remotos, muita gente que trabalhava de outros países. Então ele falou assim, eu vou tentar ir pro Brasil e continuar trabalhando remotamente. Só que aí quando ele propôs pro RH da empresa, a empresa não aceitou que ele trabalhasse remoto. Então não era uma possibilidade ele vir pro Brasil, e aí quando a gente viu que não era uma possibilidade ele vir pro Brasil, a gente terminou. Só que a gente terminou e nada mudou, a gente continuou se falando todos os dias, o tempo todo, e etc. A gente só não via, assim, uma possibilidade real de estar junto no mesmo país. Não era uma opção para ele vir para não trabalhar, não era uma opção para mim ir para não trabalhar, então isso dificultava um pouco as coisas. Nenhum dos dois tinha aquela coisa assim, ele queria vir pro Brasil para vir pro Brasil, até porque ele morava na Europa já, ele já tinha visto de residente na Europa, o visto brasileiro para ele era, vir pro Brasil para ele era relevante, né? Então, e aí a gente ficou nessa, mas a gente ficou se falando. E aí eu ainda sempre tinha uma esperança de ir pra lá, porque eu gostava, além dele estar lá, eu gostava muito de morar na Grécia, eu era apaixonada por morar na Grécia. Por mim, até hoje eu estaria morando lá, a verdade é essa. Eu amo, sou apaixonada com a Grécia, eu vou fazer mais vídeos pra falar sobre a Grécia aqui. E eu continuava tendo esperança, eu continuava aplicando para algumas vagas, mas não aparecia muita coisa que se encaixasse no meu perfil e tal. E aí, quando a gente desisti, até então eu não pegava nada fixo aqui no Brasil pra trabalhar, porque eu tinha medo de me chamarem em alguma coisa lá e eu não estar disponível. E aí, quando chegou num dado momento, eu falei, não posso ficar, tipo, já tinha uns 5 meses, eu não posso ficar vivendo minha vida tudo temporário, sabe? Sem fazer nada de fato, porque eu fico querendo ir. Vou desistir e vou voltar pra vida normal aqui no Brasil. E aí, no dia que eu desisti, eu consegui uma vaga, era de professora de inglês do Senac, era um curso de 3 meses, era uma vaga temporária também do Senac, mas era uma coisa que me exigiria estar aqui 3 meses, um compromisso que eu assumi. E aí eu peguei essa vaga, e aí no primeiro dia de trabalho, eu tava pronta, o curso era à noite, eu tava pronta pra ir trabalhar, eu recebi um e-mail da Grécia de uma vaga que eu tinha aplicado 6 meses antes, que eu nem lembrava que vaga era, mas eu recebi um e-mail falando, a gente gostaria de fazer uma entrevista com você pra uma vaga aqui na Grécia, que a gente precisa de alguém que fala português e tal. E aí eu respondi, tipo, falei, vou fazer a entrevista, né? Tipo, aí na hora que eu respondi, eles falaram assim, você pode fazer a entrevista agora? E eu podia, porque eu tava com, tipo assim, eu tava com 1 hora livre, eu tava pronta pra ir, mas ainda tinha 1 hora. Eu falei, vou fazer. E aí eu fiz a entrevista toda por Skype, e na hora que chegou no final da entrevista, eu esperava que ele falasse, tá, a gente vai ver, depois a gente retorna. E aí já no final da entrevista, o recrutador me falou, tá bom, você tá contratada, que dia que você pode vir pra Grécia? E era o que eu tava esperando, assim, eu fiquei esperando 3 meses antes disso, fiquei 3 meses na Grécia esperando uma oportunidade dessa, fiquei mais 5 meses no Brasil esperando uma oportunidade dessa, e ela não vinha. No dia que eu desisti, no dia que eu assumi um compromisso, ela veio. E aí eu não sabia o que eu respondia pra ele, eu falei, olha, quando eu apliquei pra vaga, eu tava disponível, agora eu não tô mais, eu vou ver o que eu posso fazer. E aí ele falou, não, então vem e me responde amanhã, porque a gente quer muito você e você tá contratada, a gente só precisa saber que dia que você pode vir. E aí eu comentei com ele que eu tinha esses 3 meses de contrato, mas que eu ia ver o que eu podia fazer. Morrendo de vergonha, aí fui trabalhar já no primeiro dia, assim, tipo, um primeiro dia que talvez não fosse de uma coisa que não fosse continuar, dei minha aula. Cheguei em casa, calcei minha cara no dia seguinte, liguei pro Senac, né, pra minha superiora lá e expliquei a situação. Ela foi muito bacana, ela falou assim, não, Michele, é seu sonho, é o que você quer, a gente te entende totalmente, não fica chateada nem nada.
Mas assim, por favor, não deixe a gente na mão. Eu falei, não vou deixar vocês na mão. Se eu precisar perder a vaga lá pra cumprir os 3 meses de contrato que eu tenho aqui, eu vou perder, não tem problema. Ela falou, não, mas a gente vai te ajudar. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. E aí ela falou assim, será que a gente consegue aumentar a carga horária do curso? Porque era só 3 vezes por semana. Pra você terminar antes, vamos propor na turma. E aí foi eu e ela no dia seguinte na turma, explicamos a situação. E a turma, unanimemente, ficou com dó de mim. Era uma turma de 30 pessoas, adultos. E eles aceitaram fazer aula todos os dias pra encurtar o curso, pra eu estar liberada antes dos 3 meses. E aí, eu estaria liberada em 2 meses. E aí eu liguei lá, né, na Grécia e falei, olha, eu posso estar aí em 2 meses. Aí eles falaram, não, tá bom, a gente vai esperar os 2 meses. E aí eu terminei o curso aqui, mas já meio com a cabeça lá. E aí voltei pra lá. E aí nesse emprego eu tinha visto de trabalho de 1 ano. E aí quando eu voltei, eu já falei com o Cedic, né, quando a gente ficou sabendo que eu ia voltar, mesmo que demorasse 2 meses, a gente meio que já voltou. E aí, só que aí quando eu fui de novo, era muito claro pra gente assim, a gente tem esse 1 ano, ou a gente casa, ou a gente termina. Não dá pra gente continuar namorando mais nessa situação. Então a gente tem 1 ano aí de test drive, ou a gente casa no final desse 1 ano, pra gente poder sempre ter visto nos mesmos países, ou a gente termina, porque não dá pra ficar vivendo assim, picando de país em país, desesperado atrás de visto, tudo sempre muito provisório. E aí quando eu tava lá com 6 meses que eu tinha voltado, a gente casou. A gente foi pro Egito e a gente casou. Não terminou de tudo essa questão de visto, porque depois a gente ainda teve muito problema. O visto dele terminou na Grécia de uma hora pra outra. A gente achava que ele ia conseguir renovar, não era assim, nada que a gente pensasse assim, ele não vai conseguir renovar. E do nada o visto dele acabou e ele não conseguiu renovar assim na última hora, a gente contando que ele ia renovar. E a gente teve 1 semana para se mudar da Grécia porque ele não conseguiu renovar o visto dele. E o visto que eu tinha não passava para ele, e mesmo que passasse a gente não tinha tempo de pedir, ele precisava sair da Grécia. Então a gente teve que mudar da Grécia assim em 1 semana, aí a gente foi pro Egito. E aí quando a gente foi pro Egito, o casamento que a gente tinha não dava visto pra ele aqui no Brasil. Eu não queria ficar no Egito. Depois eu conto essa história melhor em um outro vídeo. E aí a gente precisou fazer outro tipo de casamento pra, enfim, ele conseguir o visto aqui pro Brasil. Então, a gente sempre teve muito essa questão de visto, assim, marcada. Sempre foi uma peleja a gente conseguir estar no mesmo país. Sempre foi muito difícil pra gente. Mas a gente não se conheceu pela internet, gente. Então, assim, quando a gente casou, quando eu trouxe ele pro Brasil, quando ele me levou pro Egito, a gente morava junto praticamente. Então, essa não foi uma questão pra gente. Então, por isso que às vezes eu não sei falar assim, por que você acha que você foi pro Egito e acha que o nosso caso, se a gente for pro Egito, conhecer o Egito, isso não vai dar certo. Gente, eu não acho nada, é só porque a minha história não foi essa, não foi dessa forma, eu não tive esse tipo de dilema. Então, às vezes eu acho que é arriscado sim. Isso não aconteceu comigo, né? Quando eu conheci ele, eu tinha minha casa, eu tinha o meu emprego, eu estava numa situação segura, eu estava segura na Grécia, aquela era a minha vida. E eu conheci ele na minha zona de conforto ali. Apesar de ser uma vida nova pra mim, que eu tinha acabado de mudar, eu conheci ele na minha zona de conforto, eu conheci ele na minha vida, eu tinha uma segurança. Eu não conheci ele pela internet, precisei ir pra um outro país, me arriscar. Quando eu fui pra um outro país por conta dele, que foi quando eu fui pro Egito, a gente já era casada, a gente já morava junto há mais de 2 anos. Né? A gente já tinha uma convivência de morar junto há mais de 2 anos. E mesmo assim, foi um choque pra mim quando eu fui pro Egito. Foi um choque tremendo. Eu vou contar isso em outro vídeo depois, pra esse aqui não ficar muito longo. Então, assim, mesmo assim eu estranhei, porque ele na Grécia, ele era uma pessoa, e quando a gente chegou no Egito, não que ele tenha mudado, mas lá tinha a pressão da sociedade. A minha vida com ele virou outra no Egito, por conta de sociedade e tudo, por conta do país que a gente estava. Então, já foi um choque pra mim, mesmo eu já conhecendo muito ele. Então, por isso que às vezes eu acho que é um choque muito grande você ir pra conhecer a pessoa e assim, né? Então, às vezes, não é que eu acho que não vai dar certo, tá, gente? Eu falo pra ir com precaução. E uma coisa que eu sempre falo, vou falar no final desse vídeo também, porque eu gosto sempre de deixar registrado, se você não me conhece, acabou de chegar no meu vídeo,
Essa é a minha história, é a minha experiência. Não sou dona da verdade absoluta. Outras histórias são válidas, outras experiências são válidas, outras pessoas que tiveram impressões diferentes das minhas são tão válidas quanto as minhas impressões, mas eu não posso contar para vocês algo que eu não vivi. Eu posso contar para vocês da minha história, da minha vivência. A minha vivência é essa, tá, gente? Não se baseia simplesmente na minha vivência de nenhum dos vídeos. Procure outras opiniões, procure outras experiências, procure outras pessoas. Mas o que eu posso dividir com vocês é a minha experiência. Então a minha foi essa, isso é o que eu acho, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da história. Pra quem não sabe o final da história, depois do Egito a gente se mudou pro Brasil, a gente mora no Brasil hoje. A gente se separou, a minha história não é perfeita, a gente se separou, a gente voltou, a gente teve muito problema, a gente teve muita briga por questões culturais ainda assim, tá, gente? A gente tem 2 filhos hoje, o Aaron e o Kel, pra quem não sabe. Então o Aaron tem 2 aninhos e meio, o Kel tem 1 aninho, então essa é a nossa história. Não é fácil, relacionamento intercultural não é fácil, tem muita diferença. Eu vou gravar vídeo também sobre isso depois, falando mais um pouquinho. Mas assim, resumindo a história, é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história um pouquinho diferente, né, do que a gente vê comumente. Envolve vários países, a gente sempre ficou indo e vindo de todos esses países. Eu espero que ajude, eu espero que mostre pra vocês, assim, que muitos casos dão certo sim, mas que tem que ter cautela, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.